Via Justiça de hoje é sobre os direitos do consumidor no transporte aéreo, ainda impactado pela pandemia do coronavírus. Nossos convidados, o juiz Paulo Baroni, do Juizado Especial Cível de Belo Horizonte, e o coordenador do PROCON Assembleia, Marcelo Barbosa. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. E eu começo perguntando para o senhor, doutor Paulo Baroni, qual é a dimensão desses direitos? A dimensão é a mais ampla possível. O Código de Defesa do Consumidor diz que o consumidor tem direito à reparação dos danos materiais e morais. Doutor Marcelo, qual é a legislação atual que regula o setor? Primeiramente, é um prazer falar com você, com Sua Excelência, aí, doutor Paulo Baroni. Essa é uma pergunta maravilhosa, porque eu nunca vi uma torre de Babel tão grande como as normas desse segmento. Desde portarias, resoluções da ANAC, lei do Código Brasileiro de Aeronáutica, o Código de Defesa do Consumidor. É impressionante o emaranhado de normas sobre esse assunto, ainda mais nesse momento de pandemia, que tivemos duas normas específicas criadas em razão da pandemia. Hoje, em vigor, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que, quando eu falei hoje, sempre para mim ele esteve em vigor, porque ele está acima de qualquer resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, de qualquer portaria, então sempre vigorou o Código de Defesa do Consumidor. E nós temos também a legislação que parou de vigorar no final do ano, que é a Lei 14.034, que era a legislação utilizada para os direitos do consumidor, que comprava diretamente com a empresa aérea, e a 14.046, quando ele comprava isso, muitas vezes, através de agências de turismo. Então, hoje, em vigor, nós temos o Código de Defesa do Consumidor e a volta da Resolução 400 da ANAC, que ficou interrompidas essas duas aplicações em razão da pandemia por aquelas leis que eu acabei de citar. Como essas leis não foram prorrogadas, voltou a vigorar a Resolução 400 da ANAC e o Código de Defesa do Consumidor, que, no meu entendimento, sempre teve de vigorar. Eu queria até a opinião do senhor, doutor Paulo, sobre isso, sobre esse emaranhado de que fala aí o doutor Marcelo. Dificulta muito para o juiz no dia a dia? Olha, em razão da pandemia, o poder público, o executivo, o legislativo, houve por bem editar normas para proteção do setor aéreo e do setor turístico. Eu, em certa medida, questiono porque o consumidor foi relegado, infelizmente, a um segundo plano. Mas a intenção é preservar essas empresas. Bom, essas considerações são de cunho assim, uma decisão política, obviamente. Agora, que realmente criou um emaranhado de leis, de normas, porque primeiro foi editada a medida provisória, que depois se transformou na lei citada pelo doutor Marcelo, e ela gerou certa perplexidade, porque os direitos do consumidor foram postergados. Por exemplo, o reembolso daquele voo cancelado, ele foi transferido para 12 meses, até 12 meses da data em que o voo seria realizado. Isso tudo resultou numa avalanche de ações contra companhias aéreas e agências de turismo. Gostaria que o senhor falasse sobre isso, doutor Marcelo. Esse impacto nos consumidores, especificamente. Isso que o doutor Paulo falou é interessantíssimo. Vou colocar um exemplo bem prático, como é que essa situação ela é bem incômoda para o consumidor. Nós temos, pelas legislações em vigor, inclusive a própria resolução da ANAC, nós temos que dividir. Primeiro, quem cancela é a empresa ou o consumidor? Isso é importante saber, porque se é a empresa aérea que cancela, são determinados direitos. Se é o consumidor que cancela, são outros direitos. Pela legislação da ANAC, se o consumidor, e aquelas que vigoraram até a pandemia, até o ano passado, enfim, a pandemia continua, se o consumidor cancelasse,
ele pagaria, poderia ter até um reembolso, mas ele pagaria as multas contratuais. No nosso entendimento, em momentos de pandemia, onde tem que se preservar a saúde, a vida e a segurança do consumidor, e isso está no Código de Defesa do Consumidor, é o primeiro direito dele, direito à vida, à saúde e segurança. Se ele não quer viajar mais porque ele está inseguro com relação à pandemia, no nosso entendimento, jamais poderia ser cobrada uma multa rescisória, mesmo sendo a iniciativa do consumidor. Então, quando nós notificamos pelo PROCON, as empresas vêm com a defesa da legislação anterior, vêm com a defesa da resolução da ANAC, mas se esquecem do Código de Defesa do Consumidor. Por isso, doutor Paulo, e quem está nos ouvindo, que a gente pede para o consumidor entrar na justiça, porque ele está garantindo o direito à saúde e segurança dele. Doutor Marcelo, perfeita a sua intervenção. Eu tenho adotado nas minhas decisões que o cancelamento pelo consumidor é até a adoção de medidas preconizadas pelo poder público de distanciamento. E aplico os ditames da teoria da imprevisão, não sei se estou falando difícil para o consumidor, mas aqui diz que fatos supervenientes ao contrato, absolutamente imprevisíveis, autorizam a revisão desse mesmo contrato. Nas minhas decisões, em que o consumidor ingressa pedindo a restituição da multa, eu tenho acolhido o pedido apenas para reduzir a um percentual de 5% para eventuais despesas administrativas. É perfeito, viu, doutor Paulo? É o que a gente tem feito no PROCON, aplicando artigos do Código Civil, como 607, por exemplo. Estamos num momento de força maior, de pandemia, então tem que sair qualquer tipo de multa rescisória. O momento não é para se aplicar multas rescisórias de que ordem for. Bom, esse é também o meu entendimento. Eu gostaria de deixar bem claro para o telespectador, eu quero entender isso. Quem tem mais direitos nesse momento? Quem está tendo, os consumidores ou as empresas aéreas? Doutor Paulo. Olha, no primeiro momento, houve a edição dessas leis que o doutor Marcelo se reportou, a 14.034 e a 14.046. No primeiro momento, naquela situação de crise econômica, creio eu que se deu primazia às empresas. Mas, como bem disse o doutor Marcelo, as leis tinham um prazo certo de vigência e não foram renovadas. Agora foi restabelecida a vigência da Resolução 400 da ANAC. Voltamos ao estado anterior, à edição dessas leis que foram mais protetivas das empresas do que do consumidor. Doutor Marcelo. E nesse momento, realmente, a Resolução 400 ela vem ajudar o consumidor em relação à devolução imediata desse valor em até 7 dias, né? Como diz a resolução, o reembolso em até 7 dias. Nós tínhamos anteriormente reembolsos em 12 meses, como Sua Excelência falou anteriormente. Então, é importante que ressalte que estamos voltando, nesse momento, ao peso para o vulnerável, o peso voltar para o vulnerável, que é aquele que realmente necessita, que é o consumidor. O que nós temos percebido aí é que essa devolução ela ainda não está da maneira que o consumidor gostaria. Primeiro, pela dificuldade de conversar com as empresas. O contato com as empresas está extremamente precário, não se consegue, nesses contatos aí, solicitar o reembolso, as empresas ficam empurrando o crédito, ficam empurrando a remarcação, continua, embora a legislação beneficie o consumidor, continua prevalecendo que cancelou o voo, a empresa cancelou o voo, o reembolso, a devolução integral desse valor, segundo a resolução 400, em até 7 dias. Mas, doutor Marcelo, o senhor está dizendo com isso que a pessoa deve entrar direto na justiça antes de passar por uma negociação extrajudicial, é isso? Já que as empresas não estão ouvindo? Ela sempre deverá passar pela negociação, primeiro com a empresa. Nós achamos necessário, porque eu sempre digo, quem tem que cuidar do cliente é a empresa e não o Estado. A empresa é que tem que fazer essa custódia do consumidor. Mas ela tem que colocar os canais de atendimento em condições eficientes e adequadas. Então, quando o consumidor não consegue falar, não consegue ter uma negociação, vai ao PROCON, continua não conseguindo,
nós não vemos outra saída que não procurar o Poder Judiciário. A gente solicita isso ao consumidor que procure essas instâncias, mas ele está com dificuldade muito grande de conseguir conversar com as empresas. Por isso que, muitas vezes, o consumidor vai diretamente ao Poder Judiciário. Carlos, eu acho importante esclarecer ao consumidor que esse prazo de devolução de 12 meses é para os voos compreendidos entre 19 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Quer dizer, a lei fixou esse prazo certo, determinado. Não é isso, doutor Marcelo? Só uma pequena correção, Excelência. 31 de dezembro de 2021. 2021, perfeito. Ela se encerrou ano passado, então agora está vigorando a Resolução 400, está vigorando o Código de Defesa do Consumidor, que sempre vigorou. Cancelou o voo, eu quero o reembolso imediato. Esse imediato a gente sabe que não existe, que tem os trâmites normais, mas a própria Resolução 400 determina aí o prazo de até 7 dias. Doutor Paulo, sim, Carlos. Quais são os principais casos levados à justiça? Olha, num ranking, o atraso de voo é campeão, mas há também extravio de bagagem, danificação da bagagem, são casos recorrentes. Há também casos em que o consumidor pretende desistir da viagem ou remarcá-la, e as multas incidentes são abusivas, no meu entender, e o consumidor ingressa pedindo a redução dessas multas por cancelamento ou por remarcação do voo. Para a gente fechar esse bloco, doutor Marcelo, uma pergunta para o senhor. Legalmente, quando considerar o atraso de voo? Olha, nós temos aí a própria Resolução 400 da ANAC, que ela prevê assistência material a partir de 1 hora de atraso. Então, antes de 1 hora de atraso, não há possibilidade de se solicitar assistência material. E a partir do momento, Carlos, que isso vai avançando, então até 1 hora você tem direito a ter acesso de informações, a conversar com pessoas, você tem que disponibilizar comunicação. Após 2 horas de atraso, já vem aí a assistência material da alimentação. E após 4 horas de atraso, tem a situação aí da hospedagem, translado, enfim. Mas o mínimo é 1 hora de atraso, para considerar o atraso para efeitos da assistência material prevista na Resolução 400. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com o Via Justiça, hoje falando sobre os direitos do consumidor no transporte aéreo, ainda impactado pela pandemia. Participam do programa o juiz Paulo Baroni, do Juizado Especial Civil de Belo Horizonte, e o coordenador do PROCON Assembleia, Marcelo Barbosa. Doutor Paulo, praticamente no caso de extravio de malas, danos nas malas, o que o passageiro, como que ele faz para provar isso? Excelente pergunta. Constatado o extravio, o passageiro, o consumidor deve, ali ainda dentro do aeroporto, buscar o balcão da companhia e formalizar a reclamação através de um documento que eles dispõem, que as empresas dispõem, denominado RIB, Registro de Irregularidade de Bagagens. As empresas aéreas, muitas vezes, se omitem na indenização, alegando que não foi observada essa formalidade. Doutor Marcelo, no caso de atraso de voo, o passageiro tem que pegar lá um documento por escrito que o voo atrasou? Sem dúvida. Isso, inclusive, não só está previsto na resolução da ANAC, como também no Código de Defesa do Consumidor. É o acesso que ele tem a todas as informações a respeito do voo dele. Atrasou, quanto tempo vai atrasar, exatamente para que ele possa ir monitorando e se planejando e, principalmente, ficar atento aos direitos que são garantidos na assistência material. Então, se qualquer empresa que estiver recusando essa informação, isso, do nosso ponto de vista, é passível de multa administrativa pelos órgãos de defesa do consumidor. É um direito básico, acesso às informações claras e precisas sobre a prestação de serviço. Doutor Paulo, sobre dano moral, pergunto para o senhor se o dano moral se presume
no caso de simples atraso? Pergunto também qual que é o valor da indenização material por extravio de bagagem? Há regras diferentes no caso de voos nacionais e voos internacionais? Carlos, o dano moral ele não é presumido. O consumidor deve apontar as consequências daquele atraso. Por exemplo, perdeu uma reunião, um compromisso assumido. É importante fazer essa menção, porque para a caracterização das consequências daquele atraso na vida da pessoa. Essa é a orientação jurisprudencial mais recente, sabe? Quanto ao dano material, podemos citar o caso do extravio da bagagem, especificamente. Nos voos nacionais, não há uma limitação. Agora, nos voos internacionais, o Supremo Tribunal Federal recentemente editou uma decisão em que a indenização é limitada a 1.000 direitos especiais de saque. Isso é previsto na Convenção de Varsóvia, uma convenção à qual o Brasil aderiu, e esses 1.000 direitos especiais de saque, você olha a cotação no Banco Central. Hoje está por volta de R$ 4.000. Então, nos voos internacionais, há esse limite de reembolso. Nos voos nacionais, não existe esse limite de R$ 4.000 aproximadamente. Doutor Marcelo... Só observação sobre esse comentário aí, se for possível. Com todo respeito ao nosso egrégio tribunal, mas nós entendemos que essa decisão que Vossa Excelência anunciou aí, que é a que norteia as decisões do Poder Judiciário, foi para nós, a defesa do consumidor, um grande retrocesso, doutor Paulo, porque limitar o valor de uma indenização e, muitas vezes, o que está ali dentro daquela mala, seja por questões materiais mesmo, até sentimentais, é muito maior do que isso, nós entendemos que essa foi uma decisão de retrocesso. Mas, enfim, é o que está vigorando, é o que está norteando aí o Poder Judiciário, e nós temos que, embora a gente discorde, respeitar. Doutor Marcelo, eu compartilho da sua opinião, mas o Supremo fixou essa tese que em voos internacionais a Convenção de Montreal e de Varsóvia regulariam a limitação do valor da indenização do dano material. E o que é mais sério, reduziu o prazo prescricional para a indenização de dano moral. O consumidor deve ficar atento a prescrição da ação para a indenização por dano moral foi reduzida para 2 anos por força do entendimento de que a Convenção de Montreal, a Convenção de Varsóvia, deveria prevalecer ao Código de Defesa do Consumidor. Doutor Paulo, o senhor falou aí sobre a indenização material, e de quanto que é a indenização por dano moral? Olha, isso não é tarifado, sabe, Carlos? Fica ao prudente critério do juiz analisar as repercussões. Eu levo em conta também, obviamente, as horas de atraso. Há situações em que o passageiro permanece 20 horas no aeroporto e sem a assistência que ele faz jus de uma hospedagem, de acomodação no hotel. O critério que norteia as minhas decisões é, sobretudo, o tempo do atraso do voo. Eu gostaria que os senhores falassem agora sobre o caso da cachorra Pandora, que emocionou, né, o país recentemente. Como que este caso, doutor Marcelo, se resolve judicialmente? Quais são as regras para os transportes de animais? Bom, Carlos, na verdade, existem normas. Cada empresa aérea ela estipula as suas regras para o transporte de animais. Agora, independentemente do que cada uma está dizendo, o Código de Defesa do Consumidor garante ali, no seu artigo 14, que o consumidor que está levando um cachorro, ele entende, entre aspas, vamos assim dizer, né, que esse animal é uma bagagem específica, tem que ser transportada com segurança,
tem que ser transportada, nesses casos específicos, com os cuidados de saúde. Então, qualquer situação que acontecer com a nossa bagagem ou com o animal que nós estamos transportando como se bagagem fosse, é de responsabilidade da empresa. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é muito claro. O serviço é defeituoso com relação ao seu modo de fornecimento. O que você espera quando você despacha uma mala? O que você espera quando você despacha um animal? Que ele chegue íntegro ao seu destino, nas condições que você entregou. Então, se deixar um animal fugir, se o animal teve um problema de temperatura lá que não foi devidamente bem controlada, eu não tenho a menor dúvida que a responsabilidade aí é integral dessa empresa aérea que proporcionou esse transporte. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Gostaria do comentário do senhor, doutor Paulo, sobre esse caso da cachorrinha Pandora. Perfeita a observação do doutor Marcelo, lembrando que a responsabilidade do transportador é objetiva. Ele só se exime da indenização no caso de culpa exclusiva da vítima ou força maior. É óbvio que o extravio da Pandora houve negligência, houve omissão, mas ainda que não houvesse a caracterização da culpa, a responsabilidade é objetiva, porque é dever do transportador entregar o passageiro e a bagagem incólumes. Doutor Marcelo, eu queria assim, um esclarecimento. No caso de voos internacionais, como que se dá o cuidado material por atraso de voo? É diferente do Brasil? A empresa é obrigada? De que forma? Quais são os cuidados materiais que têm que ser colocados à disposição do passageiro? A sua pergunta é muito importante. A Resolução 400 trata dos voos nacionais e internacionais. Então, aquelas empresas que estão operando aqui no Brasil, isso é importante deixar claro, estão operando aqui no Brasil, elas estão sujeitas a essas regras. Então, a assistência material, no meu ponto de vista, ela tem que ser prestada da mesma forma. Ela está operando no nosso país. Agora, muitas vezes, nós já tivemos casos no PROCON interessante, trechos que são feitos por empresas aqui estão no Brasil, e o trecho internacional final, ou quase final, por uma outra empresa que não está aqui. Então, aí nós temos que submeter às regras que essa empresa trata lá. Então, é importante que o consumidor conheça quais são essas regras desse terceiro voo, por exemplo, no interior da Europa. Não saiu daqui o voo, lá na Europa ele pega um outro voo para o interior da Europa. Ele tem que conhecer essas regras. Mas aqui, se embarcou aqui numa empresa internacional ou brasileira que faz o voo internacional, a assistência material tem que ser cumprida. E isso, aproveita a presença do doutor Baroni. É uma das grandes reclamações que nós estamos percebendo. A dificuldade da prestação de assistências materiais, e nós do PROCON temos de falar, principalmente a empresa TAP, Transportes Aéreos Portugueses, tem dificultado sobremaneira a vida dos consumidores com relação à assistência material. Pessoas pernoitando nos aeroportos, e isso, do nosso ponto de vista, é absurdo. Então, se porventura isso chegar às mãos da Justiça, isso tem que ser pesado na caneta do magistrado, porque ele tem que perceber que isso aí, além de dano moral, tem um outro dano material de todas as ordens. Então, essa falta da assistência material nos preocupa demais, e é um pedido que eu reforço aqui, junto da TV Justiça, que o Poder Judiciário faça essa correção, porque as empresas, infelizmente, não estão trabalhando como deveriam trabalhar, principalmente na assistência. Nós estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Doutor Paulo, o que o senhor gostaria de colocar, de acrescentar, que eu não tenha perguntado, e que seja importante colocar para o consumidor, para o passageiro? Uma última observação acerca do que o doutor Marcelo comentou. Eu adoto o entendimento que, se há um voo conjugado de uma empresa nacional e uma empresa que opera na Europa, nos Estados Unidos, eu considero a responsabilidade solidária de todas as empresas que estão nessa cadeia do fornecimento do serviço, principalmente se a conexão foi montada pela própria empresa, sabe? Se não foi da escolha do consumidor. Ela já apresentou esse pacote. Nós operamos um trecho, vamos citar aqui, a Lufthansa operou outro.
e, nessa medida, aplico o Código de Defesa do Consumidor, considerando essa cadeia de fornecedores, dentro dela há uma empresa brasileira. Bom, eu queria agradecer o convite e parabenizar, porque isso realmente é um instrumento de orientação aos consumidores. Doutor Marcelo, considerações finais do senhor? É no sentido de que os consumidores que se sentirem lesados, primeiro que conheçam as normas, conheçam a legislação, o Código de Defesa do Consumidor, a Resolução 400 da ANAC, porque conhecendo o direito fica mais fácil exercê-lo. E exercê-lo, procurar os canais de contato com as empresas. Se não for possível esse canal, nós temos a plataforma consumidor.gov.br, os PROCONs, o Poder Judiciário, para que ele possa ali exigir o direito. Ele foi lesado de alguma forma, exigir o direito. Então, que ele conheça o direito e saiba como exercê-lo, registrando sempre formalmente as suas reclamações. O doutor Marcelo enfatizou um ponto importante, que o consumidor faça uso da plataforma consumidor.gov, porque ali várias das demandas conseguem ser solucionadas sem a judicialização da questão. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Paulo Baroni, do Juizado Especial Civil de Belo Horizonte, e com o coordenador do PROCON Assembleia, Marcelo Barbosa. Você pode ver este programa também pelas redes sociais da Magis e fale com a gente pelo e-mail viajustiça@magis.com.br. Obrigado pela audiência.